Eu me volto nesta noite para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 30. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, este versículo de número 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós, Jesus, isto é, foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. O título desta mensagem nesta noite é Jesus Cristo, a única esperança. Meus queridos amigos, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Paulo, escreve essa gloriosa carta àquela grande igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Corinto, uma imensa cidade na antiguidade, na Grécia Antiga, muito próximo da grande cidade de Atenas. Na verdade, uma cidade independente, com seu próprio governo, com seu próprio exército, universidade, cultura e tantas coisas. E ali naquela cidade se dirige o apóstolo Paulo para ali, junto com seus companheiros, e pela operação da graça de Deus e o poder do Espírito, muitas almas são conduzidas à fé no Senhor Jesus, libertas da ignorância do paganismo, de uma vida vazia, longe do Senhor, para conhecer a Cristo pela fé. Uma igreja formada ali naquela grande cidade de Corinto. Uma igreja estabelecida por aquele apóstolo junto com seus companheiros. E Paulo, depois de partir daquela cidade, indo em direção a tantas outras da Ásia, para pregar o Evangelho e plantar outras igrejas, nós lemos, e ele nos diz isso, que certos homens, sorrateiramente, seguindo os seus passos, entraram e se infiltraram naquela igreja de Corinto. Eram judeus, muitos deles, promovendo a ideia de que você precisa de Cristo, sim, mas você continua a precisar das cerimônias dos judeus, como a circuncisão e tantas outras coisas. Eles perverteram, diz Paulo, o evangelho puro da graça redentora em Cristo Jesus. E haviam também outros homens daquela sociedade tão intelectualizada dos coríntios, certos oradores que de alguma maneira entraram, foram atraídos para dentro daquela igreja e viram ali uma grande audiência para expressar as suas ideias, e começaram de alguma maneira a perturbar a fé daqueles irmãos por meio de ideias místicas, agnósticas e estranhas. E Paulo, tendo ouvido a respeito disso, sendo informado por aqueles irmãos do problema, da confusão que havia sido formado naquela grande igreja, escreve então essa primeira de 3 epístolas. Na verdade, a terceira é apenas mencionada aqui, mas não está contida na Bíblia, não foi pelo Senhor determinado a estar aqui. Mas nessa primeira carta ele escreve exortando, lidando com os problemas daquela igreja, que eram vários, e ele exalta o Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens que se infiltraram naquela igreja trouxeram ideias muito estranhas. Paulo diz aqui no versículo 11: porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que aquelas pessoas, de alguma maneira, no seu ensino, começaram a reduzir a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a compará-lo como profeta ou como um líder, de tal maneira que grupos partidários começaram a se formar naquela igreja. As pessoas chegaram ao ponto a dizer: não, eu me alinho mais com o apóstolo Paulo, eu já me alinho mais com esse grande orador Apolos, não é? Eu já sou mais do lado de Pedro, que era mais incisivo e forte, e eu já sou mais do lado do Senhor Jesus Cristo. E Paulo se dirige a eles dizendo: o que vocês estão fazendo? Vocês estão reduzindo o Senhor da glória a um mero homem, ao ponto de colocar um patamar de igualdade com Paulo. Quem é Paulo? Ele diz. Quem é Cefas? Quem são esses homens? E no versículo de número 13 ele argumenta com eles: está Cristo dividido por acaso? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aqui Paulo começa a argumentar com a mente daqueles homens a respeito desse imenso problema que iria dividir aquela igreja e roubar o coração dos homens de Cristo. Bem, nós percebemos então o poder desta heresia destrutiva na cidade, na igreja de Corinto. Mas muitas vezes nós não percebemos o que está por trás de um ensino que busca diminuir a glória do Senhor Jesus Cristo. Há um exemplo muito claro aqui nesta epístola. Eles não haviam compreendido, Paulo parece argumentar, que todas as coisas que eles tinham e todas as bênçãos que eles possuíam vinham a eles por causa e por meio de Jesus Cristo.
Parece que de alguma maneira eles foram seduzidos por aqueles líderes, pelo ensino daqueles gregos ou daqueles judaizantes, a imaginar que tudo é uma questão de se relacionar diretamente com Deus, baseado em seu esforço pessoal ou em seus méritos. Eles não haviam percebido que tudo que nós recebemos vem de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E que sem Jesus Cristo, nada de Deus há para nós. Deus não irá fazer absolutamente nada por nós. Que o Pai colocou na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, essa porta, esta chave que conduz um pecador para a realidade do relacionamento com Deus. E que fora de Jesus Cristo não há salvação, não há bênção, não há relacionamento com o Senhor. E é isso que ele diz no versículo de número 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Deus, baseado em méritos, baseado em o que quer que seja. Deus colocou todo o acesso à sua presença, o céu, o perdão, bênçãos espirituais na pessoa do Senhor Jesus, para que todo homem e mulher se voltasse a Ele pela fé, para receber estas coisas. E é nesse raciocínio, lidando com este problema na igreja de Corinto, que nós temos essas gloriosas palavras que eu quero chamar agora a sua atenção, que estão no versículo de número 30. Mas vós, diz Paulo, sois dele, em Jesus Cristo, o qual, Jesus Cristo, para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Que palavras tremendas! O argumento do apóstolo Paulo é esse, é poderoso, é essencial. É que nenhum homem ou mulher pode receber qualquer bênção da parte de Deus, seu Criador, fora de Jesus Cristo. Todas as coisas que Deus determinou para a bênção de almas necessitadas são transmitidas a homens e mulheres por meio da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem receberá qualquer coisa de Deus, nem acesso à presença de Deus fora do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é o centro do cristianismo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é essencial, ela é a própria mensagem. Quando você pensa sobre outras religiões e os fundadores destas outras religiões, a pessoa do fundador não é de absoluta importância. Qualquer um dos outros líderes que vieram depois poderiam ter feito tão bem quanto o fundador. Mas amigos, esse não é o caso do cristianismo. No cristianismo, sem Jesus Cristo não há cristianismo. Cristianismo é Cristo Jesus, a sua pessoa, a sua vida, a sua obra, tudo o que ele fez, tudo o que ele alcançou. O cristianismo é o Senhor Jesus Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta. Será que seria possível para pessoas como nós aqui nesta manhã, embora variadas formações, mas tão pequenas e finitas em nossa capacidade humana, será que seria possível para micro-organismos como nós, de alguma maneira, conhecer o Deus eterno e glorioso em sua sabedoria e o seu poder, e nossa pequena mente, esse compasso tão pequenininho, de alguma maneira encompassar os atributos de Deus e o conhecimento de Deus? Será que por nós mesmos? A resposta é óbvia, não é? Nós não conseguiríamos. E ainda que nós coordenássemos um esforço conjunto aqui, muitas mentes trabalhando, e reuníssemos todo o histórico do conhecimento humano ao longo dos séculos e sistematizasse tudo isso em uma ordem, buscando responder essa pergunta sobre quem é Deus, como buscá-lo, como conhecer, como entrar na presença dele, simplesmente nós não conseguiríamos ascender a conhecer a pessoa de Deus e ter um relacionamento com ele. Não seria possível. Deixados por nós mesmos, nós não conseguiríamos, por mais séculos e milênios, alcançar o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre a nossa alma, sobre o futuro eterno. Nós não chegaríamos ali. Experiências já foram feitas. E a primeira delas se mostrou um fracasso total quando o ser humano desejou entrar na presença de Deus. E ele pensou consigo mesmo, bem, Deus está lá, eu estou cá, como chegar nele e fazer uma ponte, uma torre? Aí a torre de Babel. O ser humano, por meio de tijolos e pedras, querendo subir à presença de um Deus que é Espírito e que habita nos céus dos céus. Como nós somos, não é? Nosso instrumento para mapear o caminho é muito pequeno. A religião verdadeira precisa ser revelada de Deus aos homens. O ser humano não consegue, por sua religião, subir, alcançar o conhecimento de Deus. Esse é o significado da palavra religião em português. No latim, religare, se ligar novamente. Mas a mensagem da Bíblia não é religião, é salvação. E enquanto religião é o ser humano tentando se ligar com Deus por meio de vários caminhos e pontes, a mensagem da Bíblia é mostrar que o ser humano jamais conseguiu e irá. Mas a mensagem da Bíblia é salvação. Deus vindo a este mundo, revelando o conhecimento da verdade de Deus e o caminho de salvação. E é exatamente isso que nós temos aqui. Bem, mesmo que nós fizéssemos um esforço, eu mencionei
E de alguma maneira, vamos agora começar a imaginar, porque é só no campo da imaginação, da ficção que essas coisas são possíveis, que de alguma maneira nós pudéssemos por nós mesmos conhecer a Deus, quem Ele é, os seus atributos, onde Ele está, como eu posso ter acesso à presença dEle, ainda que nós no esforço conjunto conseguíssemos, o que é impossível, alcançar esse conhecimento da pessoa do Senhor e de nós mesmos e da eternidade, bem, nós ainda assim, conhecendo a Deus, não teríamos acesso à presença de Deus, porque Ele é santo, Ele é justo, e nós pecadores, e nós rebeldes, nós não entraríamos pelos portões celestiais, nós seríamos barrados ali, anjos estariam ali com espadas flamejantes impedindo o nosso caminho. Ou seja, meus queridos amigos, Deus é santo, é reto, e nós pecadores, injustos, não há retidão em nós que nos garanta um acesso à presença de um Deus reto e justo. A glória do Senhor, a santidade do Senhor nos expeliria por inteiro da presença de nosso Deus. A sua glória, a sua santidade, a sua própria presença nos extinguiria por completo, nos queimaria por completo ali. Nós não temos essa justiça para entrar diante de Deus. Nós não temos essa dignidade moral por causa de nossos pecados, de ter um acesso, uma entrada. Ainda que tivéssemos o conhecimento do caminho, por nós mesmos alcançado, nós não teríamos a pureza e a santidade necessária para entrar na presença do Senhor. E se nós pudéssemos entender, ou melhor, estender os limites da imaginação, e nos ver agora como que possuindo não só o conhecimento de quem Deus é e do caminho, e também a dignidade moral, de alguma maneira alcançada, para entrar na presença do Senhor, bem, queridos, haveria ainda um problema. E esse é um problema intransponível. Nós saberíamos o caminho, teríamos a dignidade moral e justiça, mas a morte nos impediria de chegar lá. E a morte nos manteria no túmulo. E a morte nos manteria ali, longe de Deus, sem vida. A morte, como um final, ela nos prenderia, nos separaria de Deus. A maldição de Deus sobre o pecado, que é a morte, o último de todos os inimigos, diz a palavra de Deus. Nós não possuímos sabedoria e conhecimento para buscar a Deus, nem encontrá-lo, nem méritos para entrar na presença dele e ter uma audiência com o Santo dos Santos, nem caráter para estar ali. E há um inimigo que já nos derrotou quando nós colocamos o nosso pé neste mundo, que é a morte. Nós já nascemos determinados para morrer e já estamos morrendo desde o momento em que entramos neste mundo. O túmulo simboliza a derrota humana pelo pecado. E é por causa desta realidade que Paulo magnifica o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a maior de todas as mensagens nesta noite. O Evangelho é uma mensagem incomparável, porque o Evangelho mostra aquilo que você e eu somos, aquilo que você e eu não possuímos, e aquilo que você e eu necessitamos urgentemente. Deus providenciou todas estas coisas que nós necessitamos na pessoa do Senhor Jesus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Esse pequeno versículo é o versículo mais abrangente de toda a Bíblia. Aqui está contida toda a mensagem de toda a Bíblia, do início ao final, de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. Toda a Bíblia pode ser resumida aqui. Mas Deus, diz Paulo, fez de Jesus Cristo para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja o que Deus fez. Por nós mesmos nós não faríamos isso. Nós não alcançaríamos isso. Meu querido amigo, permita que esta verdade agora toque de alguma maneira a sua consciência. Deus fez de Jesus Cristo para nós sabedoria. A palavra sabedoria aqui se refere a um tipo de conhecimento mais elevado. Tipo de conhecimento sobre coisas mais profundas, sobre a alma, sobre Deus, sobre o futuro, sobre o sentido e propósito da vida. Jesus Cristo foi quem trouxe a este mundo conhecimento sobre estas coisas. Deus fez de Jesus Cristo a sabedoria para nós, que nós não temos e que nós necessitamos. Por exemplo, é por meio de Jesus Cristo que o ser humano tem um conhecimento sobre quem Deus é. Nós jamais conheceremos a Deus
nós jamais entenderíamos a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Deus falou de muitas maneiras no passado aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias falou pelo seu próprio Filho. Jesus Cristo trouxe o conhecimento da divindade. Quem é Deus? Onde Ele está? Ele pode ser buscado? Será que Ele criou o universo, deu corda e foi embora? Será que Ele interage com este mundo? Onde está Deus? Como eu posso buscá-lo? Como eu posso conhecê-lo? Como eu posso ter os meus pecados perdoados? João capítulo 1 nos diz algo tão tremendo sobre isso. No versículo 7, João veio para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele, João, a luz, mas para que testificasse a luz da luz. E ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Este é Jesus, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne. Deus se manifestou. Deus falou, palavra ativa, esta ideia do verbo aqui. Deus veio a este mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A sabedoria de Deus. Ninguém conhece a Deus, ninguém pode se entrar na sua presença, ninguém pode encontrar esta retidão. Deus fez, dando a Jesus Cristo, através dele, colocando nele a sabedoria. Ele é a própria sabedoria que eu estou dizendo. Ele veio a este mundo, sabedoria que você e eu não temos, para entrar na presença de Deus. O que é sabedoria? Como você responderia essa pergunta? O que é sabedoria? O que é ser sábio, prudente, ter bom julgamento, digamos assim? O que você diria? Bom, algumas pessoas que dizem que ser sábio é saber fazer dinheiro. Outros dizem que é saber manter dinheiro na mão. Outras pessoas dizem que sabedoria é construir uma boa carreira, conseguir manter uma carreira e até o final, se mantendo firme nela, ou construir um nome. Outros dizem que ser sábio é conseguir preservar relacionamentos, ou desfrutar o máximo da vida nesta vida tão curta, tão breve. Isso é sabedoria. Alguém disse um dia na Grécia Antiga, algo muito interessante, que sabedoria é conhecer a si mesmo. Eu creio que ele acertou em cheio. É conhecer a si mesmo, sim, mas embora isso seja sabedoria, conhecer a si mesmo, não quer dizer que nós tenhamos essa sabedoria. Nós simplesmente não conhecemos a nós mesmos, não é? É verdade. Isso é uma coisa que a filosofia não consegue ensinar, é o conhecimento sobre nós mesmos. Quantas contradições, e essa é a sabedoria que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a Bíblia, ali nós aprendemos que nós não somos meros animais racionais sobre a face da terra. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de nosso Deus. Deus revelou isso. A coroa da criação, não meros animais. Mas se o nosso orgulho começa a se insuflar, então a Bíblia nos ensina que nós nos rebelamos contra Deus. E é por isso que nós trouxemos tanta miséria e caos sobre o mundo, e tanta divisão, e tantos problemas, e a morte. Oh, meus amigos, a Bíblia nos ensina sobre isso. E nós aprendemos tudo isso em Jesus Cristo. E isso nos leva a aprender sobre a nossa necessidade de um Salvador. E então a Bíblia nos ensina que Ele veio, e que Ele se tornou um homem, e que por meio da fé nele, por meio da sua obra, a sua vida perfeita, o seu sacrifício voluntário, nós podemos ter o perdão de nossos pecados e a reconciliação com Deus. Nós não sabíamos dessas coisas, nós não entendíamos isso, nós jamais imaginaríamos que esse é o resultado do pecado, e que o caminho de salvação é por meio do Salvador. A nossa mente nos levaria a tantos e tantos caminhos estranhos. Quando você ouve o Evangelho do Senhor Jesus, você adquire o conhecimento necessário para a salvação. Você já chegou à compreensão destas coisas vitais? Se você chegou, foi através de Jesus. Foi através da palavra de Cristo Jesus. Sobretudo, você aprende a respeito desta grande verdade, a nossa condição diante de Deus, que nós não somos pessoas boas e maravilhosas diante do nosso Criador, e que nós estamos condenados por nossos pecados. Amigo, o que você tem buscado nesta noite? O que você tem procurado compreender, pesquisado? Conhecer a Deus? De que maneira você busca conhecer a Deus? A Bíblia aponta para Jesus Cristo, e se você busca a Deus, Ele aponta para o Salvador e diz: vá a Ele, Jesus Cristo, o Senhor. Alguns buscam a Deus baseado em suas próprias imaginações.
Criam ideias, criam caminhos. Há pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas eu creio que qualquer caminho conduz a Deus. Todo caminho conduz a Deus. Isso revela a nossa ignorância, não é? Isso revela quão distante nós estamos e mostra a necessidade de uma revelação do caminho de salvação. Como você tem buscado a Deus? Eu te digo que é somente no Evangelho, em Cristo Jesus, que você encontra esta sabedoria, este conhecimento sobre como conhecer, buscar, encontrar a Deus. Você deve ouvi-lo, você deve crer nele e você deve se submeter à vontade do Senhor revelada. Então você descobre que Deus requer retidão moral, uma vida perfeita, uma vida justa. A palavra de Deus diz que é pelas obras que uma pessoa é salva. Se ela deseja salvar a si mesma, então ela deve cumprir toda a justiça de Deus, que jamais consegue cumprir isso. A Bíblia diz isso. A lei deve ser mantida. Se uma pessoa quer agradar a Deus, fazer por onde, então o padrão é elevado. Você deve cumpri-la. É claro que é pela lei que salvação veio, porque Cristo precisou cumpri-la, e pelo seu cumprimento da lei, por sua vida perfeita e pelo seu sacrifício no lugar de pecadores, então nós temos reconciliação com Deus. Se você põe Cristo de lado, porque você tem a lei de Deus diante de você, viva sem jamais pecar, nem um segundo, até o final, uma vida perfeita e agradável a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, nunca peque em pensamento, nunca quebre a lei de Deus em palavras, nem mesmo em omissão. Ame a Deus. Quem jamais poderia fazer isso? E nós adquirimos esse conhecimento, ele deve nos constranger a ir ao Salvador. Deus, diz Paulo, para vós, em Cristo Jesus, fez sabedoria, a sabedoria necessária para buscar e conhecer a Deus. Ouça essa palavra, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. Justiça, que é uma palavra muito interessante, difícil de traduzir por português, porque em língua portuguesa nós temos apenas a palavra justiça, mas no grego há mais de uma palavra, de outras línguas também. Aqui é justiça perfeita. Deus fez Jesus Cristo justiça perfeita. Justiça perfeita era algo que o homem possuía no início. Quando Adão foi criado e Eva, eles foram criados em estado de perfeição moral diante de Deus. Adão era assim, mas o pecado trouxe a miséria e a decadência. Porque nós estamos alienados de Deus, separados de Deus. E a resposta da palavra de Deus é que os nossos pecados nos tornaram pessoas injustas diante de um Deus justo. A lei de Deus, que é justa e perfeita, nós temos quebrado em pensamentos, em palavras, e assim nós estamos alienados, separados de Deus, que é um Deus justo e reto. E o relacionamento entre um homem pecador e um Deus santo não pode ser estabelecido, a menos que a justiça de Deus seja cumprida. Queridos, a palavra de Deus é tão clara a respeito dessas coisas. Nós não conseguimos gerar essa justiça, uma vida reta diante de Deus, caráter moral perfeito. Você não pode fazer isso. E ainda que você pudesse, veja, conhecer a Deus profundamente, intelectualmente, isso não traria a sua presença. Você pode ler muito a respeito da rainha da Inglaterra, do rei da Holanda, e saber muitas coisas sobre eles, através de livros, mas não te garante um acesso à Câmara dos Reis. Assim também, conhecer a Deus intelectualmente não me garante acesso à presença de Deus, porque Deus é santo e eu sou um pecador. Eu necessito dessa justiça, dessa retidão para entrar diante da luz e da glória de meu Deus. Como eu poderia fazer isso? Deus é santo, nós somos pecadores, nós estamos perdidos, todos na mesma condição, cada homem e mulher que uma vez entrou no mundo, Paulo, Pedro, Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, Dalai Lama, Madre Teresa, cada um de nós, nesta noite, nos encontramos na mesma condição, entrar neste mundo, sem justiça que nos recomende a Deus, para que se alguém um dia for salvo, ele não se glorie em seus próprios méritos e justiça. Versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus justiça. Como Deus provê essa justiça? Enviando o Salvador. Por meio de uma vida reta, como homem, no lugar de homens e mulheres,
representando aqueles por quem ele veio morrer e salvar, e se entregando voluntariamente para ir àquela cruz de dor e agonia, pagar em meu lugar toda a minha miséria, toda a minha culpa, todos os meus pecados voluntários. Que justiça perfeita! A lei demanda a justiça de uma vida reta, e a lei demanda a punição de um transgressor. Jesus Cristo cumpriu ambas as coisas em sua vida. Deus proveu para nós aquilo que nós não temos, aquilo que nós jamais poderíamos alcançar, oferecer a Deus. Deus lidou com o pecado, Deus lidou com a sua lei, no Calvário, naquele monte, fora das portas de Jerusalém. O seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, naquele lugar. Quão maravilhoso é pensar sobre isso, não é? Que homens e mulheres como você e eu nesta noite, que poderíamos estar tão distantes de Deus e morrer desta maneira, que o Salvador tenha vindo a este mundo e lidado com todas estas coisas, e Deus tenha provido isso para a salvação. Meu querido, você precisa dessa retidão diante de Deus. Você precisa disso, dessa justiça. A lei de Deus requer isso de você, a lei de Deus requer isso de cada um de nós nesta noite. Se você não a possui, como você conseguirá? A primeira coisa que o Evangelho te diz é: você carece, mas você não tem. Mas Cristo possui e você precisa dele, porque Deus fez dele sabedoria e justiça para a tua salvação, se você se voltar a ele. Então, esta palavra tão bela neste versículo de número 30, sabedoria, justiça e santificação. Na palavra do apóstolo Paulo, santificação vem depois de conhecimento, justificação. E é necessário que seja, não é? Porque santificação é algo que vem após a conversão. Não é pela prática de boas obras que alguém encontra um estado de santidade diante de Deus. Como eu mencionei pela manhã, Deus não receberá ninguém no céu que ele não tenha santificado na terra. Santificação é o resultado natural da conversão. Todas as religiões, a não ser o cristianismo, ensinam um sistema de obras que, por meio de um exercício espiritual, você alcança um patamar imaginário de santificação, e assim você agrada a Deus, e assim você é recebido por Deus. A Igreja Católica canoniza pessoas, os demais pobres mortais vão ter que queimar um pouco no purgatório para depois ascender ao paraíso. Mas a Bíblia não canoniza ninguém. Na Bíblia, na verdade, todo crente está canonizado, ele é chamado de santo, eleito. Como nós poderíamos alcançar isso? Como nós poderíamos chegar a este ponto? Salvação é uma obra de Deus, justiça é necessária, é um dom de Deus, uma nova vida, um novo coração. Deus fez de Jesus Cristo santificação necessária. Pense comigo, está incluso aqui nesse raciocínio de Paulo. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento sobre o Senhor e pudesse buscá-lo, ainda que eu tivesse o mérito para entrar na presença dele, eu seria barrado, porque eu não possuo a santidade para entrar diante do Santo Deus. Eu não possuo a dignidade de caráter para ascender à presença dele. E santificação me é dada na conversão, como quem é lavado e revestido de uma dignidade que jamais tinha, para agora poder entrar na presença do Senhor. Quando você vem ao Senhor como um pecador, tendo ouvido sobre o Salvador, adquirido esse conhecimento, sentindo o teu pecado, sem méritos em tuas mãos, você vem e ora a Deus em arrependimento e fé. Você entrega por inteiro a tua vida em submissão ao senhorio de Cristo e clama por vida e salvação. Você é salvo e você adquire um novo caráter, uma nova vida. Que me adiantaria ter o conhecimento de Deus sem ter poder sobre os meus pecados, sem ter uma nova vida? Que adiantaria ser juridicamente considerado justo e reto e não ter vida infundida em minha alma para vencer os meus pecados e amar a Deus, e conhecer a Deus e andar em sua presença? Deus proveu mesmo isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso pensar que nele estão todas estas coisas que nós precisamos. Santificação, justificação nos perdoa os pecados, nos reconcilia com Deus, nos dá o nosso caráter.
Um criminoso perdoado de um crime pode muito bem sair depois de ter cumprido a sua sentença na cadeia e cometer um crime no mesmo dia. Um pedófilo, depois de anos na cadeia, pode sair e imediatamente voltar às suas práticas. Justiça não muda o caráter. É por isso que nós precisamos dessa santidade infundida dentro de nós. E essa é uma obra do Espírito Santo. E Ele dá o seu Espírito àqueles que creem nele e se aproximam dele. É necessário que haja perdão e transformação de caráter, porque o céu é o lugar onde Deus habita. E ali não pode entrar pecadores não transformados. Nós mancharíamos o céu, nós não aguentaríamos ali. Não seria um lugar para nós. Essa mudança, essa transformação precisa acontecer dentro de nós. A Bíblia faz a seguinte pergunta: podereis vós deixar de pecar, que estáis acostumado ao pecado? Deus providenciou santificação, uma nova inclinação da mente, uma nova inclinação do coração, nova busca, poder sobre a velha natureza. Isso está incontido aqui. Ele fez isso em Jesus Cristo. Um novo caráter que é dado a uma pessoa no momento da conversão, como uma fonte que se abre em lugar sujo, desértico, poluído, para ir lavando e transformando, até entrarmos na presença de nosso Deus. É maravilhoso pensar sobre isso. Meus queridos, é tão simples esta mensagem, tão clara aqui na palavra de Deus. Eu estou correndo perigo de complicá-la, porque ela está tão clara e óbvia diante de nós. Ouça essas palavras: mas para vós, Ele, ou dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Redenção. Pense comigo, de que adiantaria uma pessoa ser iluminada a respeito do conhecimento da alma, de Deus, da eternidade, conhecer a si mesmo como uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, mas um pecador necessitado? Se a sua condição, ver a sua condição, entender o caminho de salvação, ter todos os seus pecados perdoados um dia na presença do Senhor, ser feito reto, justo diante de Deus, mas não poder desfrutar das bodas do Cordeiro, porque a morte, como um par e um limite, me impede de entrar na presença do Senhor. Que adiantaria conhecer a Deus, receber a justiça necessária e santificação para uma nova vida, mas a morte me barrar, eu não poder subir e ascender à presença de meu Deus, ser barrado na porta e não conseguir entrar ali? Deus lidou com isso quando Ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. E aquilo que era uma maldição de Deus sobre o mundo e sobre o homem, a morte, o último inimigo, naturalmente nós não poderíamos vencê-la. Deus resolveu, quando Ele mesmo deixou aquele túmulo, venceu o poder e o domínio da morte, e pela sua vida nós temos a garantia que um dia nós ressuscitaremos com Ele. Essa palavra redenção, ela fala sobre isso. Redenção, comprar de volta aquilo que havia sido perdido. Libertação do corpo e da alma do poder da morte. Meu amigo, quando você vem a Jesus, não somente a sua alma é dada a Cristo, mas o seu corpo também, todo o seu ser. E aqueles que encontraram perdão em Cristo Jesus, se eles subirem ao céu, à presença de Cristo, no paraíso de Cristo, para estar com Ele agora, presentes, conscientes diante do Senhor, Paulo diz que é muito melhor estar com Ele, e essa é a realidade do ensino da palavra de Deus. Eles deixarão seus corpos para trás, mas um dia, quando o Senhor retornar, ainda que essas partículas sejam espalhadas em cinzas por todos os quatro ventos, elas serão sob o comando do Senhor Jesus Cristo, reunidas em um novo corpo perfeito, redimido, trazido de volta à vida pelo Senhor Jesus Cristo, para no novo céu e na nova terra, com um novo corpo perfeito, emancipado, tão glorioso, desfrutar das glórias do céu. Esse corpo, esse trapo não aguentaria o céu. A beleza e a glória explodiria isso aqui. Assim como o homem precisa de um novo para o inferno também. Um novo corpo para estar na presença do nosso Criador. Eles não estarão separados para sempre, alma e corpo, quando a voz do arcanjo soar e a trombeta tocar e o comando de Deus reverberar dizendo: levantai-vos, ou Ele voltar nas nuvens com toda a sua igreja que se encontra em sua presença agora, então nós subiremos para estar com o Senhor, se um dia nós buscamos a Cristo Jesus.
e a vida eterna que há nele. Redenção, não mais sob o poder e o estrago do pecado. Oh, enquanto nós estamos neste mundo, embora libertos do domínio do pecado, não da presença dele, nós sentimos, experimentamos o resultado do pecado, a maldição que é a morte. E enfermidades, e dores, e problemas, e a velhice vindo, até que nós vamos ter que deixar para trás esse corpo, colocá-lo para dormir e subir para a presença do Senhor. Há dores, há enfermidades, há fraquezas, há desapontamentos, nossa mente nos desaponta, a memória desaponta, as forças, os músculos, tudo desaponta, a inteligência nos trai. Tudo isso nos impediria de desfrutar esse novo céu e essa nova terra. Mas graças a Deus que Ele lidou com isso. E quando Ele venceu a morte espiritual e física, ressuscitando dentre os mortos, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós sabemos que se nós estamos com Cristo, nós ressuscitaremos também. Tão conscientes quanto agora, e muito mais. E quão maravilhoso será aquele dia na presença do Senhor. Nós iremos sentir e falar como a rainha de Sabá: nem metade da glória me foi contada sobre esse novo céu e essa nova terra. E tudo que nós poderemos experimentar ali na presença do Senhor, e observar aquelas paisagens, e libertos dessa fraqueza, e uma mente emancipada, capaz de entender as coisas melhor, e a beleza, e a glória, e a música que nós ouviremos e cantaremos ao Senhor, sendo elevados em todas as afeições, completos na presença de nosso Deus. Quão maravilhoso! Esse velho corpo não poderá habitar no céu, ele precisa ser redimido. Esse trapo velho que nós temos não suportaria a glória que há no céu. E essas palavras convêm esta ideia. E onde estarão naquele dia, então, nós concluímos com essas perguntas, aqueles que amaram mais essa vida do que a futura. E onde estarão aqueles que preferiram o gozo passageiro do pecado do que o gozo e a alegria do perdão e do céu? Onde eles estarão naquele dia? Bem, eu te digo que eles estarão tão conscientes quanto nós. E os procrastinadores, e os letárgicos, e os que sempre se desculpavam e deixavam para depois. E onde você estará sem Jesus Cristo, em tua alma? Onde você se encontrará naquele dia de prestar contas? Simplesmente porque o teu orgulho te dizia: agora não dobre o joelho, mais tarde, depois. Querido, venha ao Senhor Jesus. Nele está tudo o que você necessita para se reconciliar com Deus. Você tem inteligência, intelecto, é uma pessoa capaz, você já estudou muito, possui bastante erudição, talvez. Do que a tua inteligência te servirá para alcançar salvação? Será que você, com toda a tua mente e capacidade intelectual, pode produzir um esquema mais consistente sobre o qual você pode colocar a tua esperança de salvação do que este da palavra de Deus em Cristo Jesus? Pode você, com toda a tua capacidade, encontrar uma melhor maneira de aceitação diante de Deus do que a justiça do Senhor Jesus? Senão, não deveria você vir a Ele enquanto há tempo e pedir a Ele por essa justiça? Será que você conseguiria negar e seguir em frente negando contra todos os fatos que você é um pecador aos olhos de Deus? Que essa altura da vida, será que você não compreendeu que você não pode, não consegue mudar o teu próprio coração e parar de pecar? Logo você voltará. Será que você não tentou tantas vezes resoluto agradar a Deus e se afastar de tudo aquilo que desagrada a Ele, não pecar mais, só para se ver logo de volta à lama do pecado? Será que essas coisas não argumentam a tua alma que você permanece um pecador e necessita de vida e salvação, e Espírito de Deus derramado em tua alma? Será que você não deseja em teu coração morrer a morte de um salvo e naquele último dia ter certeza de vida eterna? Essas coisas não argumentam com teu coração. Eu tenho certeza que elas argumentam. Você tem ouvido o Evangelho, você adquiriu conhecimento sobre a verdade e tua necessidade. Por que você duvida? Por que você demora e não vem ao Senhor Jesus Cristo para encontrar o perdão? Amigo, lhe falta sabedoria,
Me falta sabedoria para entender e sentir essas coisas. Peça a Cristo. Deus o fez sabedoria para a sua salvação. Me falta, talvez, um senso de justiça e de mérito para agradar a Deus e chamar a atenção. Vá a Cristo. Deus fez de Jesus a justiça que você necessita. Me falta alguma coisa. Ouça essas palavras. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tudo está nele. Simplesmente olhe para ele e venha a ele com o teu pecado e peça por vida e salvação, mesmo aqui, mesmo nesta noite, e você entenderá essas coisas e saberá que ele morreu também por você.